Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Essa aqui vai ser uma fake live e ela vai ser um pouco barulhenta, talvez, porque eu tô no meio da minha mudança. Tô mudando de casa e não queria deixar sem conteúdo, então peguei um dos quartos da casa aqui, montei rapidinho as coisas, liguei a câmera do jeito que dá e a gente vai fazer desse jeito. Mas estão arrastando as coisas, fazendo uma barulheira aí. Enfim, me comprometi a fazer toda terça-feira e para não perder aí a disciplina, que é um negócio muito importante, né? A constância, eu resolvi gravar aqui esse conteúdo. Acho que primeira coisa, né? Se você tá vendo hoje, amanhã, se você tá vendo no dia que eu liberei esse vídeo, amanhã tem uma masterclass do como você chega aos 7 dígitos, onde eu vou mostrar o passo a passo, framework que a gente utiliza nas mentorias e tudo mais, e vou falar também um pouco sobre a mentoria. O link está aqui embaixo, deve estar escrito Masterclass 7D ou algo desse tipo. Qualquer coisa tem na minha bio também, mas vai ser muito massa. Vou limitar a 100 pessoas porque é o tamanho da sala do Zoom e não vai ter replay. Então, se você quiser, tá aqui embaixo. Além disso, né, para continuar aí os avisos, a gente tem sessões, né, de análise de lançamento, de diagnóstico de crescimento, essas coisas para agência, com o produtor especialista. O link está aqui embaixo também, deve estar escrito raio-x ou análise de agência, mas ele serve para coprodutor, para estrategista, para qualquer um. Tá bom? O que a gente vai conversar hoje aqui? Essa semana, esse final de semana, teve um evento, né, de um amigo meu, do Edu Zen, sobre liderança, sobre desenvolvimento. E, pô, eu gosto muito desse tema. E daí, como eu tava também na correria da mudança, falei, pô, vou pegar alguma coisa sobre o tema que eu já tenho para falar. E aí, procurando, achei uma palestra que eu dei no Mastermind do Rodrigo Vinhas. Eu acho que eu dei em outro lugar também, em outro Mastermind, mas eu criei ela para Craft, né? Para o Mastermind do Rodrigo Vinhas. E aí eu peguei alguns trechos, porque não dá para falar tudo, né? Aqui a intenção não é aprofundar. E lá eu falei mais genérico, até por causa do momento de cada um, né? Adaptei ao público. Mas agora eu quero passar aqui para vocês. E por que liderança? Por que é importante a gente falar sobre isso? Ele é o desenvolvimento normal de qualquer empresa, né? A principal função de um líder, de um dono de empresa, deve ser criar liderança. Por quê? Porque só criando liderança você sai do operacional e só saindo do operacional que você vai conseguir pensar na parte estratégica, fazer o negócio crescer, fazer o bolo crescer. E você só consegue fazer isso formando lideranças. Esse é um dos principais objetivos do dono, é ter líderes, para esses líderes desenvolver o resto e a coisa ir crescendo. Quando a gente começa, né, eu sempre divido em 4 fases. Então, quando a gente começa só com estratégia, a gente consegue ir muito longe, né? Só com modelo de venda e tudo mais. Chega um determinado momento que a gente precisa colocar alguns processos para ganhar velocidade em copy, em tráfego, até no desenvolvimento das narrativas, tudo mais. Logo depois disso, a gente precisa é, a gente precisa focar em contratação. Então já passei de estratégia, já passei de processos, aí a gente vai para a parte de contratação. Por quê? Porque agora que está tudo alinhado, eu não posso só depender das coisas ficarem nas minhas costas. Então eu começo a trazer gente boa. Qual que é o último nível? O último nível é a liderança. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro infinito para contratar as pessoas, para sempre pegar o cara mais sênior. Então eu preciso que eles sejam desenvolvidos dentro de casa. Quando a equipe cresce muito, a gente não consegue desenvolver sozinho. E é o papel dos líderes. Ou seja, o crescimento ele está diretamente ligado à sua capacidade de formar bons líderes. Né? Sua escala está muito ligada nisso. Óbvio que você pode tentar fazer tudo sozinho, mas isso não é sustentável. Então, aos poucos, isso vai tendo que ser implementado. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente falar um pouquinho sobre acho que é a fake live, né? Mas é acho que de número 24. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Maravilha. Primeiro ponto que eu queria falar são sobre os níveis de liderança, tá? O Rancharan escreveu um livro que chama Pipeline da Liderança. Se não tivesse tudo encaixotado aqui, eu até mostraria esse livro para vocês. Mas o grande lance é que ele separa aqui
como esses passos que eu vou falar cada um deles, que é, primeiro, né, você ser líder de si mesmo, depois ser líder de outras pessoas, depois líderes de líderes e depois líderes de negócio. Para quem quer escalar, crescer ou tem algum empresário que admira, normalmente essa pessoa está no último nível, né? Então o que a pessoa é? Ela é líder de vários negócios, né? Acredito que eu posso me enquadrar nesse status, apesar de ser especialista aqui, eu acabo sendo dono de várias empresas e nessas empresas tem os líderes, né? Enfim, a evolução da maturidade corporativa, ela se dá muito de uma mudança não, a gente acrescenta complexidade à medida que a gente vai crescendo. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, que é o que eu falo muito aqui, você tem que sair do operacional e ir para o estratégico. Sai do operacional e vai para o estratégico. Ou seja, para de apertar botão e começa a fazer o que sua empresa precisa para crescer. Esse. Quando a gente começa a falar sobre liderança, a gente coloca uma complexidade a mais, que tem o nível operacional, quem bota a mão na massa, o nível estratégico de quem olha para frente, mas o gerencial, que é o que faz tudo acontecer. Né? Então é operacional, tático, né? Gerencial e estratégico. Então quando a gente pensa numa empresa já com um pouco mais, querendo estruturar um pouco mais, a gente precisa colocar essa complexidade gerencial. E é isso que a gente vai falando aqui. Para você, assim, para ficar fácil de entender esse lance do estratégico, do gerencial e do operacional. Imagina que você tem um barco, tá? Uma empresa de barco. Quem tá lá remando, colocando carvão ou sei lá, pilotando, não importa. É a parte operacional. O comandante que está ali dentro é a parte gerencial. Por quê? Porque ele garante que o que foi instituído de cultura, de comportamento, que isso aconteça no dia a dia. Que para onde vai chegar na hora certa. Essa é a parte gerencial. O que é o estratégico? O estratégico é a pessoa que definiu para onde vai, o que vai levar. E qual que é o ponto interessante aqui? Pensando nessa analogia ainda de uma empresa de barco, a pessoa do estratégico, né, que é o dono da empresa, ela nem precisa estar no barco. Ela pode simplesmente ser dono do monte de barco. E aí em cada um dos barcos tem os líderes, os comandantes que fazem essa parte gerencial, que vai garantir o que você na estratégia definiu vai ser passado para frente. E ao mesmo tempo tem a operação, as pessoas operacionalizando. Quando a empresa é muito pequena, a gente tira essa parte de gerencial. Por quê? Porque a gente faz a parte estratégica, gerencial e todo o resto aperta botão. A gente não tem essa camada de complexidade, a gente acaba fazendo tudo sozinho. Mas quando a gente começa a falar de liderança e desenvolvimento de liderança, a gente precisa falar disso, tá? Vamos voltar aqui. Beleza, vamos lá. Então, qual que é o primeiro? Líder de si. Eu até coloquei aqui um asterisco e fonte IPDE. O que é o IPDE? Instituto Pinasa de Dados e Estatísticas. Ou seja, isso aqui saiu da minha cabeça. Saiu da minha experiência e do que eu vejo no dia a dia. Não tem pesquisas gigantescas que chegarem em 20%, 50%, não tem isso. Então aqui a fonte é o Instituto Pinasa de Dados e Estatísticas, tá? Então beleza, líder de si. Qual que é o lance? É o primeiro passo. Essa pessoa 0%, trabalha 0% no estratégico, esse líder, né, que ainda não... Primeiro passo, né? 0 no gerencial, é 100% operacional, ou seja, você precisa, cara, pelo menos garantir. Então, esse é o nível mais baixo. Que você faz o que você se predispôs a fazer. Que o que você pegou para fazer operacionalizar, você consegue operacionalizar. Esse é o primeiro nível. É todo mundo que está na operação da sua empresa. Aí você consegue identificar que talvez essa pessoa possa virar líder, né? Mas antes disso, beleza. Se você tem uma pessoa nesse nível, que assim, cara, ela só é operacional, mas eu queria que ela fosse líder. Qual que é o seu foco aqui? Você treinar as pessoas em competências universais e processos. O que é isso? As competências universais, elas são... Deixa eu ver se eu botei aqui. Não lembro se eu botei aqui. Mas as competências universais, elas são proatividade, né? Iniciativa, senso de dono e autodesenvolvimento. Óbvio que além disso, isso aqui eu estou pegando só a parte comportamental, né? Tem a parte de entender de lançamento, entender desses modelos, mas isso é o básico. São essas três. Por quê? Cara, proatividade e iniciativa para a pessoa fazer o que tem que ser feito. Senso de dono para ela encarar aquilo como um meio para um fim, como um desenvolvimento. E por último,
o autodesenvolvimento, porque a pessoa precisa se desenvolver sem depender de você. E por que essas são as competências universais? Porque essas são as suas competências. São as suas como empreendedor. O empreendedor tem isso muito forte, a iniciativa, a proatividade, porque se ele não mexer a mão, o negócio não acontece, ao mesmo tempo que ele é dono, né? Então já está ali super comprometido com o senso de dono, e a gente foi aprendendo tudo sozinho. A gente foi lendo, foi aprendendo lançamento, foi estudando, isso é autodesenvolvimento. Então, normalmente a pessoa que tem essas skills e não é dono de uma empresa, ela tem muita capacidade de ser líder. Então, nesse momento que a pessoa, você ainda vê a pessoa com a possibilidade de líder, é que a gente tenta trabalhar estratégico, gerencial e operacional. E aqui você quer simplesmente garantir que ele tem as competências universais, que é isso que eu estou falando. E aí você já pode, por exemplo, eu quero que essa pessoa seja líder de audiovisual. Você já identifica esses comportamentos que eu falei, e além disso, você começa a pedir para a pessoa documentar processo, para ela começar a escrever algumas coisas. Por quê? Porque você está testando, está treinando a pessoa a ver o ambiente como um todo. Beleza, você é o líder de si. Aí a pessoa sobe e ela vira líder de outras pessoas, né? Então agora essa pessoa que estava dando, por exemplo, audiovisual, ele virou líder. O que é o lance aqui? Aí aqui a gente tem 20% do trabalho da pessoa no estratégico. Por quê? Porque quando a pessoa já é líder da empresa, aqui eu estou focando bem em agência de lançamento, que é a nossa realidade. Agência de lançamento, coprodução, especialista, estou focando nesse modelo. Esses 20% do líder é a parte do líder em que ele participa de reuniões de diretoria, reuniões estratégicas, que ele opina sobre CPL, que ele opina sobre perpétuo, seja lá o que for. O gerencial, né, é ele efetivamente gerenciar as outras pessoas. Só que, cara, também tem um pedaço que é difícil a gente sair do operacional totalmente. Então, um pedaço aqui do trabalho da pessoa é operacional. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa era um sênior na área. Então você pegou essa pessoa que era líder, que era um sênior audiovisual, e transformou ele num líder. Só que assim, ele ainda continua fazendo umas coisas no dia a dia porque faz parte. Ninguém desliga agora eu sou só líder. Isso não existe. E aí a parte gerencial começa a pegar um pouco mais. Você lembra daqui, ó, do 100% pro operacional, olha como muda. Por isso que tem aquele... Por isso que muita gente fala que, nossa, eu tinha um excelente vendedor, transformei ele num líder, aí perdi um excelente vendedor e ganhei um péssimo líder, né? Porque ele vendia bem. Por quê? Porque você vê o tanto que é diferente. Aqui o cara só precisa saber ser bom no que ele é. Então é 100% operacional. Agora aqui já são 30% operacional. Você já exige da pessoa uma capacidade muito mais analítica, né, estratégica, e ao mesmo tempo que uma parte gerencial, métodos, processos, fica mais difícil, tá? Beleza, qual que é o foco aqui? O foco é delegação e treinamento. Como assim? Agora eu tenho essa pessoa que eu transformei ela em líder. Cara, é delegar, ou seja, se essa pessoa virou líder, ela tá pegando uma tarefa que era minha ou de outra pessoa. O segredo é delegar para essa pessoa. Óbvio que tem uma live aqui sobre delegação. Faça a delegação do jeito certo, né? Delargar é delegar. E aí você começa a passar algumas coisas. E ao mesmo tempo, quando você vai passando outras demandas, tipo, antes era você que fazia o one-on-one com a galera, você que fazia a PDI, agora é ele que vai fazer, ele que vai escrever as metas. Então você delega e óbvio que você vai precisar também treinar essa pessoa. Ou alguém vai treinar, ou mentoria, ou seja lá o que for, mas é importante que você esteja ciente que a pessoa não vai estar pronta, que você vai precisar delegar, que você vai precisar treinar. Tá? Beleza, aí a gente vai para outra parte que é a pessoa era operacional, aí ela virou líder desses operacionais e aí de repente ela é líder de outros líderes, né? Aqui a coisa já muda. Para você ser líder de líderes, né? Normalmente, cara, se você for dono de uma empresa só, esse aqui é o seu passo, né? Você é dono da empresa, os líderes estão embaixo de você e a empresa é aqui. O que é de se esperar? Que 50% do seu tempo você fique no estratégico e que 50% do seu tempo você fique no gerencial. Então, 50% do tempo é como eu faço a empresa crescer, como eu trago mais recurso, como eu otimizo, sempre pensando no futuro. E o gerencial é pensando no passado. Pensa assim, operacional é presente, né? Estratégico é futuro e gerencial é passado. Por quê? O gerencial onde você vai pegar, você bateu meta, você vai ver processo, você vai fazer isso, é a parte mais administrativa. Então, aqui, metade do seu tempo é acompanhando os seus líderes e a outra metade é pensando em como a empresa vai crescer. Aqui, esse é o papel do líder dos líderes.
que é o papel do dono da empresa, que só tem uma empresa, é esse normalmente o papel. Qual que é o foco aqui? Cara, sociedade. Se você tem uma pessoa que já é líder de outros líderes, aqui você já tem que ter uma conversa mais de partnership. Porque essa pessoa, ela já não faz mais nada operacional, ela já gerencia os líderes da sua empresa e ela já te ajuda, pelo menos, ela gasta 50% do tempo dela com a parte estratégica. Então aqui já é esse pensamento, né, de sociedade. O primeiro é, né, processos e competências universais. O segundo nível, eu já quero delegar algumas coisas e treinamento. E o terceiro é sociedade. E o líder de negócio, né, quando eu falei que é onde eu me enquadro? 80% do tempo é no estratégico, ou seja, 80% do tempo é conselho. É conversar com os líderes aqui, conversar com o cara que toca aqui, conversar. É isso, né? E 20% é gerencial. Por quê? Porque, cara, você sempre vai ter que ver se os indicadores estão certos, se a galera está performando. Um tempo seu é sempre no gerencial. O objetivo é chegar aqui. Acho que esse aqui é o objetivo de todo mundo que quer crescer, ser sustentável. Não tem problema se você quer só ser líder de líderes, mas aqui o líder de negócio como um todo é onde o potencial da escala acontece. Imagina, sei lá, o Flávio Augusto. É isso, entendeu? Ele tem o 20% gerencial dele, que é ver o time de venda, ver essas coisas. Mas ele tem tantas empresas, em tantas vertentes, que, cara, que o tempo dele é só no estratégico. Ele não é mais líder do líder, entendeu? Ele tem já os diretorias, já tem um monte de coisa. Enfim, esse é um ponto importante. Plano de ação para você, tá? Categorizar os sócios, né? Os possíveis sócios. Categorizar os sócios, ou seja, o meu sócio, ele líder de si, porque a gente tem muito problema de sociedade, então é importante já categorizar os sócios. Segundo, listar possíveis líderes. Quem que eu posso ser líder? Terceiro, categorizar os líderes. O líder tá no líder de si mesmo? Tá no outro? Por quê? Porque daí você vai seguir aquele objetivo que eu dei. Se ele tiver em líderes de outros, cara, delegação e treinamento. E se ele for só líder de si, ele é só um operador sênior, aí você vai começar nas competências comportamentais e nos processos. Categoriza e aí criar o próximo passo, baseado no quê? No que eu coloquei aqui no foco do dono, né? Então, você vai criar um plano de ação para cada um. Beleza? Sei que não é um assunto mais divertido de todos, né? E também, como eu estou passando uma apresentação, às vezes eu vou falando mais rápido do que precisava, né? Mas vai ser um conteúdo bem massa, eu queria deixar gravado, que eu acho que é importante ter. Então a gente falou um pouco dessa primeira parte, que é desse pipeline aí, né? Que são esses níveis para você identificar os seus líderes e para você também identificar seus sócios, né? Pensar nisso, inclusive te categorizar aí. Agora a gente vai para uma outra parte que é liderança situacional, que é um modelo que é um dos que eu mais gosto, que eu mais acho que faz sentido o conceito. Precisa fazer algumas adaptações, mas eu quero passar algumas coisas aqui. Acho que tá embaçando a minha cara esse negócio aqui, né? Acho que não tá focando em mim isso aqui. Aí. Agora focou. Será que eu tava desfocado até agora? O bom é que eu tô usando mais a câmerinha aqui do lado. Se tiver desfocado nem dá pra saber. Mas enfim, é no improviso. Então vamos lá. Agora eu quero falar um pouco dessa teoria que é da liderança situacional. Existem 4 situações, eu vou falar cada uma delas aqui. Tem o E1, ele chama de M1, M2, M3, né? Tô chamando de E aqui. O primeiro estágio é bebê, o segundo estágio é criança, o terceiro é adolescente, tá? Então essas são as 4 situações. Ou seja, na primeira situação, quando a pessoa acabou de chegar na sua empresa, tá? Se ela acabou de chegar na sua empresa, o que acontece? Ela não sabe nada. Por mais que ela já tenha alguma experiência, você precisa passar acesso, você precisa passar um monte de coisa. Aqui, você precisa estar perto da pessoa, por isso que chama de bebê. Por quê? Porque a pessoa morre se você não prestar atenção nela. Beleza. Depois ela evolui, ela vira criança. O que significa? Já consegue fazer algumas coisas sozinho, mas você tem que supervisionar. Entendeu? Uma criança já toma banho sozinho, mas se você não prestar atenção, de repente tá comendo sabonete ou fica 2 horas no chuveiro. Por aí vai. Aí a pessoa vira adolescente. Adolescente também já faz tudo sozinho, já toma algumas decisões, mas para coisas importantes a última palavra é sua.
né? Tipo, adolescente pode fazer um monte de coisa, mas para sair de casa você tem que deixar antes, tá? E o último é adulto. Adulto aqui é a pessoa desenvolvida, consegue fazer tudo, começa a tomar decisões, consegue criar metas, tá? E como que a gente trata cada um deles? E aqui é um ponto importante. Vou até voltar aqui a câmera, porque esse é o maior erro que eu vejo em dono e dona de agência de lançamento, tá? Esse é o maior erro, que é tratar todas as pessoas iguais. Cada pessoa tem uma maturidade. Isso aqui, liderança situacional, é dividido por níveis de maturidade, né? Então cada um tem uma maturidade. Não dá para você tratar uma pessoa que é bebê ou criança, que acabou de chegar, do mesmo jeito que você trata uma pessoa que está há 3 anos na sua empresa. Com a mesma cobrança, com as mesmas rotinas. A rotina é diferente. E é aí que a maior parte das pessoas nas agências erram. Quando a gente generaliza, trata todo mundo como se tivesse a mesma maturidade. Esse é o grande erro e a grande dificuldade, porque para cada maturidade você se conecta de um jeito. Se eu não quero que uma criança, a minha filha de 10 anos, saia de casa para ir brincar, é diferente o como eu vou falar com ela se eu tenho um adolescente de 15 anos em casa e quero que ele não saia na rua. É diferente, né? Do mesmo jeito que vai ser diferente para um adulto, né? Enfim, vamos lá. Deixa eu voltar aqui a câmera. E aí, qual é esperado o comportamento do líder para cada uma dessas situações? Primeiro, se a pessoa é um bebê, o seu trabalho é direção, é direcionar, é pegar a pessoa e mostrar o que ela tem que fazer. Ela acabou de chegar, tá? Então, o seu papel é direção. Quando vai para outro nível, que é criança, é treinamento. Por quê? Já pegou o básico aqui. Agora você quer transformar essa pessoa em adolescente. Então é treinamento, treinamento, treinamento. Aí depois a pessoa vira adolescente. Essa pessoa já tem a direção, já foi treinada, que a pessoa precisa de apoio. Tipo, de estar presente ali e falar, não, você fez certo, é isso, não, vamos tentar o próximo nível, faz tal coisa. É óbvio que as coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Você não vai parar de treinar as pessoas. Estou falando aqui só o foco, porque para ser didático, né? E por último, o adulto. Qual que é o comportamento esperado do líder aqui? É delegação, né? Se quando o cara começou, eu direciono, depois eu treino essa pessoa, depois eu dou apoio, suporte, parte mais suportiva da coisa. Depois é delegação, é pegar todas as tarefas e passar para essa pessoa, porque ela já é adulta, ela já sabe o que tem que fazer, já sabe o como fazer, já tem responsabilidade, tá? Então esse é o comportamento esperado da gente para cada uma dessas pessoas. Beleza. Como que é o acompanhamento disso? E aqui é importante. Acompanhamento aqui é diferente, né? Acompanhamento, ele é diferente de one-on-one, desse tipo de coisa. Aqui eu tô falando, não tô falando acompanhamento de desenvolvimento, PDI. Aqui eu tô falando acompanhamento de checar mesmo se a pessoa tá fazendo o que tem que fazer, sabe? Não tô falando de desenvolvimento, tô falando de sentar e falar, deixa eu ver se tá fazendo isso, fazendo aquilo, é isso, acompanhamento. Se a pessoa for um bebê, é diário. Enquanto ela entrou, a pessoa fica pouco tempo bebê, né? 15 dias, um mês, sei lá. Aqui é contato diário. Mesmo que no começo seja mais contato e depois vai perdendo, é todo dia, lembra? Se deixar sozinho, morre. E qual que é o seu objetivo aqui? Saber se essa pessoa vai performar ou não, se ela tem os valores ou não. Quando a pessoa é criança, aí é semanal. Aí toda semana você senta, vê se tem dificuldade, vê se a pessoa tá fazendo certinho, bonitinho, vai vendo. Quando é adolescente, você já pode fazer mensal. Mas é importante, por mais maduro que a pessoa seja, é importante você, como dono, como líder, parar em algum momento com essa pessoa e falar assim, deixa eu ver como você tá fazendo, vamos ver se pode melhorar. É importante. Lembra do lance do apoio? É isso. E o adulto também, mensal, bimestral. Na teoria você nem precisa fazer acompanhamento com o adulto. Mas é bom você colocar isso na rotina. Não custa nada as pessoas que estão embaixo de você virem e mexe, você sentar, ver o que a pessoa está fazendo. Até porque, quanto mais adulta a pessoa for, quanto mais sênior for, a gente tem a tendência em confiar mais. O que tá tudo bem, faz parte. Só que aí, se tem alguma coisa errada, a gente demora muito tempo para perceber. Quando é o estagiário, a gente sempre percebe o erro. Por quê? Porque tá todo mundo esperando o estagiário fazer erro. Então você já tá olhando. Agora um cara super sênior erra, às vezes demora muito tempo. Não é à toa que às vezes a gente vê rombos em empresas, essas coisas. Porque às vezes é uma pessoa tão confiável que tá fazendo ali, que você só descobre depois de muito tempo. Quando a pessoa é nova, tá todo mundo olhando. Então isso é importante. Beleza. E agora o engajamento. Que engajamento que eu espero da pessoa em cada um desses? E aqui é importante porque para você saber até onde você pede, até onde você estimula, até onde você incentiva, tá? O bebê,
ele é o principiante entusiasta. Ou seja, tá tudo bom, a pessoa acabou de chegar, se não tem senha, tá bom, ela quer mostrar trabalho, ela tá aprendendo um monte de coisa, tá bom. Só que isso dura pouco tempo. Aí o que acontece? Ela vai pra criança, que a gente chama de aprendiz desiludido. Por quê? Porque aqui começa a cair o engajamento dessa pessoa. Por quê? Porque ela já sabe o que ela tem que fazer e começa a praticar aquilo. E aí em algum momento chega aquele sentimento de, nossa, será que vai ser sempre assim, todo dia? E aí a pessoa começa a desmotivar porque aquela parte do trabalho depois você já sabe fazer e que ela demora um pouco, é aqui que entra. E aí a gente tem que ficar subindo e descendo. Lembra que eu falei, acho que na última live, não lembro em qual, que todo colaborador passa por 3 estágios. O primeiro é o aprender a fazer, né? É ir lá, o cara se motiva por aprender. Depois, ele se motiva por aplicar aquilo que ele aprendeu e ir melhorando. E terceiro, ele precisa de um novo desafio. Se a gente não leva ele para um próximo desafio, ele entra nessa espiral do aprendiz desiludido. Tá? O E3, que é o adolescente, ele é o executor capaz e oscilante. É o adolescente, né? É o adolescente mesmo. Ele é super capaz, só que cada hora tá de um jeito. Tem hora que tá empolgado, tem hora que não tá. Você precisa ficar condicionando isso. E por último, o adulto, que é o realizador autônomo. O nosso objetivo é ter esse tipo de pessoas na empresa. Qual que é o plano de ação aqui? Primeiro, listar todos os colaboradores, categorizar por maturidade. Como que eu fazia isso quando eu fazia treinamento em loco, né, em company ali nas empresas? A gente pegava uma parede, passava uma fita, né, em forma de cruz, eu dava post-it para todo mundo colocava os nomes dos colaboradores no post-it, né? E começava a categorizar. Esse aqui é bebê. Todo mundo que é bebê coloca nesse quadrante. Todo mundo que é adolescente nesse quadrante. E aí você começa a ver como está a distribuição. Normalmente, quando eu fazia isso, a pessoa tinha um jardim de infância, não tinha uma empresa. Porque é muita gente com maturidade, ou bebê ou criança. E aí a pessoa começa a entender, porque, cara, por isso que as pessoas não crescem, porque eu estou tratando todo mundo igual. Definir a periodicidade do acompanhamento, cara, né, dentro do que eu falei, diário, semanal. E por último, marcar na agenda e seguir. Cara, coloca para essa definição de acompanhamento, bota os one-on-ones, bota tudo na agenda e faz, tá? Esse é o plano. Agora tem um outro tema aqui, que eu nem ia falar sobre ele, na verdade, porque isso aqui é uma teoria que tem vários, assim, ela deixa eu ver como eu vou explicar. Um dos melhores livros de liderança que eu li chama Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Não é um livro super gostoso de ler, assim, ele é meio cansativo, mas ele é muito bom. E lá ele fala sobre a influência dos hormônios na liderança, no desenvolvimento, e faz uma retomada desde a época das cavernas, tudo mais. E para mim aquilo sempre fez muito sentido. O que eu fiz? Eu peguei essa teoria e juntei com outras teorias que eu tinha estudado sobre engajamento, sobre motivação, sobre colaboração e criei meio que um mapa, um ciclo do crescimento que pode ajudar, assim, ele não vai, ele te dá um mapa, né? Não vai te falar como você vai resolver as coisas, mas ele vai te dar clareza da onde você precisa ajustar. Eu quero mostrar aqui uma adaptação, né, de uma teoria minha mesmo. E eu quero falar um pouco que é o lance que eu chamei aqui de liderança evolutiva, porque tem esse lance da evolução. Né? Óbvio que se você é um neurocirurgião, um neurocientista, ou seja lá o que for, posso ter abreviado várias coisas, posso ter ajustado algumas coisas, mas é para fim didático, né? Se eu errei alguma coisa, você bota no comentário. Então vamos lá. Primeiro, no começo aqui da civilização, né? A gente tinha 2 formatos de assim, a gente tem. Normalmente são 4 hormônios que a gente fala aqui. Tem outros também, eu poderia ter colocado o cortisol aqui, mas não coloquei. São os hormônios egoístas e os hormônios altruístas. Os hormônios egoístas são a dopamina, que é aquele foco no momento da caça, ou seja, a satisfação, né? Eu precisava, na época das cavernas, se eu não tivesse esse foco para caçar, se não me desse essa vontade, essa dopamina quando você caçava, talvez as pessoas morreriam de fome. E a endorfina, que ela mascara a dor física por prazer.
né? Então, quando você tá ali enfrentando perigo, quando você tá aquela endorfina, aquela energia, ela dá aquela segurada na dor, tudo mais. Isso também era super importante para quem tinha que sair e caçar. Aí tem os outros hormônios que são os altruístas. O primeiro é a serotonina, que é o esforço e reconhecimento e aprovação da tribo. Se não tivesse isso, o sair da tribo é morte, né? E a ocitocina, que é o quê? O que criar vínculo, comunidade. Então tem ali os dois hormônios altruístas que garante que a tribo funciona e tem os hormônios egoístas que garantem que cada um vai performar, né? Aqui se a gente for dividir, a gente está falando de engajamento e está falando de colaboração, né? O engajamento, a vontade, a motivação de fazer alguma coisa e a colaboração de pertencer a alguma coisa. Beleza, super resumido, era assim que funcionava. Óbvio que, né, tem o lance do cortisol ou sei lá, luta ou fuga, qualquer coisa assim, mas aqui eu estou fazendo uma simplificação. Hoje em dia, tá? Como que funciona? Os egoístas, a dopamina é o prazer por a conquista, os checkzinhos lá, né? Dopamina, se fala muito sobre dopamina hoje em dia. Endorfina, excitação pós-exercício intenso, né? Relação sexual, tudo mais. Altruístas, a serotonina, que é a sensação de ser reconhecido e respeitado. E essa é importante, por quê? Porque essa aqui é justamente o hormônio principal da liderança. Por quê? Porque é esforçar por aqueles que somos responsáveis. A serotonina, quando você faz alguma coisa pelo time, quando tem aqui, tipo, você se sente bem. Por quê? Porque você tá vendo que o seu esforço pra galera tá valendo a pena. E por último, ocitocina, né? Que é a amizade, amor, confiança profunda. Hoje, né, em dia, a gente está meio que cercado por isso. Onde entra o que eu criei aqui, que é o ciclo do crescimento, que eu coloquei novamente, fonte, Instituto Pinasa de Dados Estatísticos, porque veio da minha cabeça isso. Então, eu quero falar um pouco que eu acho que faz sentido, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa de um ambiente seguro. O que significa um ambiente seguro? Onde as pessoas sintam que tem um clima bom, onde a pessoa sente que você está comprometida com o desenvolvimento dela, que a empresa está indo para o rumo que precisa ir. Um ambiente seguro é isso, não é seguro de segurança, de não acontecer nada. É de não acontecer nada ruim, mas não estou falando de alguém entrar armado, sabe? Não é segurança física. É segurança de você estar numa empresa que, nossa, que as pessoas estão vendo pro crescimento da galera, eles estão vendo que as pessoas estão saindo mais tarde e não estão felizes com isso, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o primeiro passo é um ambiente seguro. Por quê? Eu acho que aqui eu vou ter que me jogar para baixo aqui, peraí. Acho que aí vai. Também não sei se vai funcionar, mas eu vou botando para cima e para baixo. O que é? O ambiente seguro, ele aqui eu tô colocando de um lado, né? O grupo. Então, a ocitocina, tá? Ela, que é o lembra que eu falei do pertencimento, ela estimula a colaboração, tá? Então, a ocitocina, né? O pertencimento estimula a colaboração, beleza? Tá. Então, um ambiente seguro faz a pessoa sentir que ela pertence a uma tribo, a uma comunidade, a uma empresa. Isso tem a tendência a fazer a pessoa colaborar mais, tá? Então, quando você entra no negócio que tá, cara, a galera tá com aquela energia, você tem a tendência de colaborar. Só você ver um time, né, de futebol, ou quando você vai num estádio, cara, querendo ou não, o ambiente vai moldando isso. Beleza. Qual que é o outro ponto? É desenvolvimento. Se de um lado eu tenho esse ambiente seguro, do outro lado eu preciso estar comprometido a desenvolver essa pessoa. Por quê? Porque aí a gente vai para o âmbito individual. Até agora a gente está falando em grupo. Então o desenvolvimento, quando a pessoa vê, cara, consegui fazer isso, agora consegui fazer mais difícil, agora tá melhor ainda, agora o que é isso? Dopamina, né? É o sentimento de você estar evoluindo. Ou seja, engajamento. Quanto mais você desenvolve essa pessoa, gera, mais você tem engajamento, tá? Então, o ambiente seguro e o desenvolvimento, ele vai trabalhando dos dois lados. Aqui tem só um negócio importante. Por quê? Porque você pode também estimular o engajamento sem ser desenvolvimento. Você pode estimular com dinheiro. Você pode falar, cara, vou te dar tanto se você fizer isso. Eu não gosto dessa pegada, você transforma a coisa muito em mercenário. Tá? E o engajamento pelo dinheiro, ele é meio problemático. Porque você sempre tem que fazer isso, a pessoa acostuma, né? O que eu falei de ficar mercenário. E um outro ponto se você não tomar cuidado, quanto mais você estimula o engajamento forçadamente, mais se diminui a colaboração.
Isso é inversamente proporcional. Vou dar um exemplo. Você está na minha frente, eu falo para você, ó, seguinte, eu vou te dar R$ 100.000 se você dá 4 voltas em torno desse quarteirão em X minutos. Beleza, você vê, cara, não, tranquilo, dá para fazer. Você começa a fazer. O que eu estou fazendo? Jogando seu engajamento lá em cima, pagando alguma coisa, dando um benefício. O que acontece se tiver alguém caído na rua na sua frente? Ou alguém tropeçar na sua frente e precisar de ajuda? A grande maioria não vai parar. Por quê? Porque, cara, depois eu vejo. Deixa eu dar os negócios, vou pegar meus 100 mil, depois nem que eu tenha que pagar para resolver o problema dessa pessoa. O que acontece? Estou te colocando um cabresto. Eu estou te estimulando com benefício, seu engajamento lá em cima e estou jogando a sua colaboração lá para baixo. Então esse às vezes é o problema quando a gente tenta fazer o engajamento, cara, você tem que bater essa meta, você tem que fazer isso. Por quê? Porque o cara só olha para aquilo. Se ele tiver que olhar outras coisas, ele vai deixar. Se ele vê que, acho que esse anúncio não tá tão bom, ele vai deixar porque ele ganha em outra coisa, tá? Então isso é importante. Beleza, juntando com isso, a gente precisa de uma direção, de uma visão. Por quê? Porque a gente tem um ambiente seguro, um clima massa, penso no desenvolvimento da galera. Eu tenho plano de carreira, eu tenho todas essas coisas, eu vejo que a pessoa está crescendo, só que eu preciso direcionar essas pessoas. Não adianta ter o melhor time super competente indo pro lado errado. Então eu preciso direcionar. Por quê? Porque é da direção que eu consigo trazer meu resultado. Aqui eu tenho um ambiente seguro que me deixa colaborativo. Aqui eu tenho o pessoal engajado. Se eu direcionar um grupo que é engajado e colaborativo, o sucesso é inevitável, tá? Então aqui que acontece? Resultado. E o que é legal? Com o resultado, a serotonina, aquele sentimento de orgulho. Sentimento, pô, você dividiu o lucro, ou todo mundo ganhou mais salário, ou seja lá o que for, ou foi um super lançamento. Isso aqui é importante. Beleza. Quando eu tenho mais resultado, mais dinheiro, eu consigo focar mais em recompensas. O que é recompensa? Recompensa estou colocando entre aspas aqui, por quê? Porque não necessariamente é dinheiro. Recompensa aqui pode ser, cara, desde computador, melhor, ou arrumar ar-condicionado, sei lá, ou benefícios, plano de carreira ou treinamento mesmo. Então qualquer coisa que entra recompensa. Eu coloquei entre aspas porque não é só parte do dinheiro. Mas tudo isso estimula o engajamento. Pô, o cara tá lá, fez um puta trabalho massa, você fala, pô, vou te colocar numa... Sei lá, o cara é gestor de tráfego, tá fazendo um puta trabalho. Você fala, cara, vou pagar o subido pro pra você fazer a mentoria com o Sobral. Cara, o que é isso? É uma recompensa, mas que eu tô gerando um puta engajamento nessa pessoa, sem necessariamente, se você fizer isso, você ganha esse dinheiro, tá? Ao mesmo tempo que com dinheiro você consegue melhorar estrutura. Estrutura pode ser desde contratar mais gente para diminuir a carga de trabalho, pode ser trabalhar mesa melhor pra galera, computador melhor pra galera, porque quanto mais você focar em estudo ou deixar o escritório mais legal, colocar massagista. No nosso escritório, uma época, tinha, quando eu tava no mundo físico ainda, cara, tinha massagista, tinha manicure, essas coisas que ficava lá no intervalo a galera ia fazendo. O que você está fazendo? Investindo em estrutura, por quê? Porque você está retroalimentando a colaboração, tá? Então, esse aqui é o segredo do tipo, estimular a colaboração, o engajamento com direção no resultado. Cara, o dinheiro vai vir. E aí você vai retroalimentando isso. E qual que é a parte mais legal? Cara, ambiente seguro, desenvolvimento, direção é responsabilidade de quem? Do líder. Então esse é o grande papel do líder, né? O grande papel do líder é conseguir trabalhar esse ciclo do crescimento, em deixar, em criar um ambiente seguro, se importar de verdade, porque assim, o resumo, qual que é o trabalho do líder? Cara, é se importar, porque se ele se importar com a empresa, se importar com o colaborador, já era. Ele vai querer que sempre os interesses do colaborador e da empresa estejam alinhados, então esse cara vai querer crescer, ele a empresa cresce também. Então, ambiente seguro, desenvolvimento e direção. Isso é o papel do líder. Se você conseguir alinhar essas três coisas, óbvio, junto com a sua equipe, você vai conseguir fazer esse ciclo e o segredo do sucesso está aí. Tá? Desenvolvimento das empresas estão aí. Como um plano de ação, analisa cada parte do ciclo e dá uma nota. Tá? Analisa o ambiente seguro, desenvolvimento, visão, estrutura e recompensa. Dá uma nota. Puta, para ambiente seguro, cara, é 4, nem vejo. Desenvolvimento, pô, invisto muito, tanto. E vai colocando, você já vai ter
um mapa. E segundo, né, criar um plano para as menores notas. Escolher um por vez, tá? Pega um problema e resolve, pega um problema e resolve. Não tenta resolver mais de uma vez, porque provavelmente você nunca tinha pensado nisso. E aí vão ser mais tarefas para você fazer. Essa aqui é uma frase que eu gosto muito de usar, coloquei aqui. Ser líder é influenciar o colaborador a usar seu potencial para um resultado específico. Então, cara, o líder vai treinando, vai fazendo as coisas para um certo resultado. Então, sei lá, se você. Eu uso muito exemplo de time de futebol, né? Se você é um técnico, cara, você precisa garantir que o goleiro seja o melhor goleiro e que o atacante seja o melhor atacante. Então, pô, o atacante pode ser que naquele jogo o objetivo dele seja fazer gol. Pode ser que num outro jogo fala, cara, não quero que você fique tão pra frente, você vai ficar um pouco mais pra trás. Então é usar o potencial para um resultado específico, e cada vez vai ser um resultado. Esse é o trabalho do líder, tá? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Queria dar essa passada. Óbvio que dá para aprofundar cada um deles, mas como liderança é um assunto que não se fala muito, é um assunto importante, mas é um assunto denso, eu preferi dar primeiro um overview geral de algumas coisas. Tirei bastante coisa, né? Isso aqui é 30% da apresentação, mas ela já dá para dar um norte. Né? E aí, é claro, se pô, gostei disso, gostei daquilo, fala mais sobre isso, coloca aqui nos comentários, pode pedir, me manda pedido no Insta, seja lá onde for. Não esquece que amanhã tem a Masterclass e se quiser também a análise, o link tá aqui embaixo, só ver na descrição. Beleza? Foi mal não ter conseguido fazer a live, o cenário improvisado e tudo mais, mas feito é melhor que perfeito nesses casos, né? Tá bom, gente? Valeu, tamo junto e até semana que vem.